Muito boa noite, aliás, muito boa tarde, noite a todos, aos presentes, ao António e também a quem nos vê em direto. Eu acho que cada um de nós estrutura as suas intervenções e a sua participação como entende. Sim. Eu não vou falar sobre o que fez o Governo, inicialmente não vou falar sobre o que fez a Câmara Municipal, vou sim, e não vou falar ainda sobre a questão do Covid-19 e o problema dos lares neste período de Covid-19, porque os lares existem em Portugal antes do Covid-19, existem durante o Covid-19 e vão existir depois do Covid-19, se Deus quiser. E, portanto, eu começaria por fazer apenas uma contextualização que eu acho importante. Em primeiro lugar, nós temos que ver que Portugal tem 159,4 idosos cada 100 jovens, um saldo natural que diminui, uma esperança média de vida que aumenta. Segundo a Carta Social de 2018, a utilização de resposta ERPI, portanto estruturas residenciais para pessoas idosas, apresentava uma taxa de ocupação de 93%, sendo que 50% dos utentes, portanto, 50% dos utentes têm 80 ou mais anos e 10% dos ocupantes já permanecia em lares há 10 anos ou mais. Segundo os dados enunciados recentemente pela ALI, que é a Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, existem 35 mil idosos a viver em 3.500 lares ilegais em Portugal, portanto, paradeiro desconhecido. Importante referir ainda que em 2018, último ano com a informação disponível no âmbito da Carta Social, se pode constatar que existe em Portugal continental 7.300 respostas sociais para idosos, destas estruturas residenciais, portanto RIs, com 2.500 estruturas residenciais para idosos e restantes em respostas de SAD e centros de dia. Portanto, estes números são importantes para quê? Para percebermos a realidade. Mas eu aqui dou a opinião, e que é a opinião do PSD, que os lares ilegais, e neste caso os ilegais, existem grosso modo por 3 razões. Falta de resposta legalizada, os preços pouco acessíveis, como referiu Francisco Pereira, e uma excessiva burocracia e exigência de regulamentos existentes. Foi um bocado de encontro a esta parte ou este enquadramento que o António Tavares aqui fez. Muitas vezes estes lares são ilegais porque se encontram em processo de legalização ou porque não conseguem cumprir algumas das exigências de segurança social que resultam da legislação criada. Portanto, sejamos claros. O fundamental, quando analisamos lares, pelo menos numa primeira análise, é ver o número de respostas que existem, quantas respostas é que são legais e ilegais, tendo em conta os últimos números que temos, e depois, porque é que existem lares ilegais, que é uma questão importante. E volto a dizer, porque os lares existem antes de existir uma pandemia. E, portanto, isto é fundamental que nós saibamos todos disto. Depois, eu gostaria, antes de terminar, de também dar aqui uma outra nota, que é a nota de que o João Franco falou sobre o que fez o Governo, o Francisco Pereira falou sobre aquilo que fez a Câmara ou não fez, e eu gostava só de dizer que o PSD, na Assembleia da República, em 16 de junho de 2020, elaborou um projeto de resolução que procura dar resposta a muitos destes problemas. Vamos falar mais à frente sobre isso numa outra parte da minha intervenção. Mas nesta fase é importante que percebamos todos o seguinte: esta temática dos lares é daquelas temáticas em que nós temos de estar todos muito acima daquilo que são as pequenezes políticas. Temos de procurar estar de acordo naquilo que é importante. E por isso é que eu procurei nesta primeira intervenção fazê-lo, fazendo a contextualização. E não indo, bom, os meus dizem isto, bom, os outros dizem isto. Eu acho que isso é muito pouco relevante, assim, nesta fase do campeonato. E só para terminar esta intervenção, que acho que ainda tenho mais alguns segundos, António, e só para terminar esta primeira intervenção dizer o seguinte: a questão do Covid-19, ou seja, não foi o Covid-19 que veio destruir tudo o que havia nos lares. O Covid-19, em muitos casos, esta pandemia, foi a revelar algumas debilidades específicas que existiam em lares. E por isso é que eu procurei dar estes números que tenho. Obrigadíssimo, e já falarei depois mais um bocadinho sobre a parte do Conselho na segunda intervenção. Obrigado. Certo, então o Ricardo Andrade nesta parte gostaria de fazer o seguinte, o Ricardo Andrade e o delegado do PSD na Assembleia Municipal gostaria de fazer o seguinte, gostaria em primeiro lugar de dar aqui alguns dados sobre o diagnóstico social do Conselho de Loures. Estamos a falar de Loures, é por ser muito mais do que dizer fez isto ou fez aquilo, é importante percebermos do que é que estamos a falar.
de acordo com este diagnóstico social do Conselho de Loures, publicado em dezembro de 2018, 21,2% da população de Loures tem a população superior a 65 anos. 19,7% reside em Sós. E existe um aumento significativo no Conselho de População Idosa. Este diagnóstico social diz também que o apoio social aos idosos é considerado uma área prioritária de desenvolvimento social, em virtude de, e analisa-se que existem vagas insuficientes em SAD, portanto, Serviço de Apoio Domiciliário, ERPIs, estruturas residenciais para idosos e CDs, portanto, centros de dia. Este diagnóstico social sinaliza ainda a necessidade de reforço de resposta e de equipamentos sociais a este nível. Mas vamos perceber também uma outra coisa, como já disseram bem, é que compete ao Instituto de Segurança Social, ao ISE, as ações de fiscalização em lares, legais e ilegais, porque não só os ilegais têm que ser fiscalizados, assim vamos ser frontais. A Câmara não tem uma competência de fiscalização de lares, tem sim o dever de denúncia ao ISE se houver conhecimento de uma situação que decorre de uma atividade não licenciada ou de uma atividade em não conformidade. E a Câmara, através da rede social do Conselho de Loures e das juntas de freguesia, e as juntas de freguesia, através da Comissão Social de Freguesia, devem acompanhar e sinalizar os lares ilegais e proceder às denúncias junto do ISE. Este é o procedimento. É aqui que Loures se enquadra. Portanto, isto é o contexto que temos em Loures e é aqui que Loures se enquadra no geral. Portanto, importante para as pessoas lá em casa perceberem do que é que estamos a falar. Depois desta contextualização, eu gostava só de dar aqui algumas notas acerca das intervenções anteriores. A primeira é que discordo frontalmente do Francisco Pereira quando se diz que não há nota de problemas no Conselho de Loures ou de problemas significativos. Para mim, neste caso, uma morte é um problema significativo. Portanto, acho que há nota de questões muito graves no Conselho de Loures. Depois dizer também que, e respondendo à Paula, eu acho que não há medo de falar sobre as perspectivas políticas que temos. Agora, eu custa-me sempre, em temáticas destas, começar logo aqui numa barricada que diz que há perspectivas de direita e perspectivas de esquerda. Eu não acho que haja aqui perspectivas de direita ou perspectivas de esquerda. Acho que existem perspectivas de pessoas que encaram pontos de forma diferente e que não têm necessariamente que ser de esquerda ou de direita. Portanto, discordo desta afirmação. Além disso, é importante, e visto que se falou sobre a questão do Covid-19 e tudo isso, e como é que estamos de Covid-19, vamos lá ver. Existe claramente, neste momento, e por causa do Covid-19, uma dificuldade em manter o distanciamento social dentro das instituições, foi o que a Paula falou, e bem. Existe, claro, muita dificuldade em controlar os funcionários que, ao saírem fora das instalações, têm alguma liberdade e podem ou não ter comportamentos que sejam alvo de uma propagação de Covid-19. Depois, existe ainda as dificuldades especiais, ou seja, em caso de existirem pessoas infectadas, por vezes os lares, que estão muitas vezes sublotados, já falámos disso, não têm como colocar em isolamento pessoas. E, portanto, isto é um problema que existe no contexto de Covid-19. Existe também uma outra questão, que é as dificuldades com o pessoal que nós sabemos que existem. Existem outros problemas que, por acaso, temos que ser justos, a Câmara tem ajudado bastante no que diz respeito aos equipamentos de proteção individual e tudo isso, mas isto também é um problema. E, portanto, o que quis fazer nesta intervenção, eu quero fazer, e acho que devo estar mesmo a bater nos minutos, foi explicar o que é que diz o diagnóstico social do Conselho, fazer o enquadramento, onde é que Loures se enquadra e quais é que são as capacidades que tem, quer o ISE, que a nível nacional, quer depois a Câmara Municipal, quer as freguesias, e depois dizer que neste Covid-19 o que é que se passa. Guardarei a parte eventualmente mais política e as respostas do PSD a muitas destas coisas para a intervenção final. Já ultrapassou largamente. Eu peço desculpa, António, eu achei que não, mas quando for assim, faça-me assim sinal que eu começo a falar. Não, o meu problema é cortar-vos a palavra, só isso. Bom, mas continuando, eu vou dividir esta última intervenção em duas questões. Uma é dizer aquilo que pensei sobre aquilo que tenho ouvido e a última é dizer efetivamente o que é que o PSD manifestamente defendeu. A primeira eu já ouvi aqui falar sobre muita coisa, sobre Covid, sobre mil coisas, mas sobre lares, efetivamente, ouvi muitíssimo pouco, e é uma pena. Fala-se muito como sobre atacar o Covid nos lares, mas muito pouco sobre o que fazer para o futuro dos lares. Fala-se muito sobre saúde, até podíamos quase pensar que este era um debate sobre saúde e que os lares eram hospitais e não lares, porque isto é o que temos ouvido aqui. Depois gostava de dizer que eu não quis aqui fazer grandes referências sobre a questão de
políticas de esquerda e políticas de direita, e esquerda e direita por uma razão, porque senão eu era obrigado a dizer que já vai o tempo em que uma esquerda, portanto 75, em que uma esquerda tinha pretensões a nacionalizar tudo aquilo que eram instituições e misericórdias. E, portanto, quer dizer, não vale a pena. O que nós temos que nos focar é naquilo que é importante. E o que é importante é como é que resolvemos o problema dos lares. E não é o problema do Covid, é o problema dos lares, como disse, assim, como acho que disseram quase todos e bem. O Covid veio apenas expor fragilidades e despoltar o que seja as consciências ao nível das realidades. E gostaria ainda de dizer que não nos iludamos. Existem lares e no Conselho de Louros encerrados por falta de apoio com o Governo. Ou por falta de apoio por parte do Governo e de acordos com o Governo. Ponto. Mas eu gostava de terminar mesmo dizendo o seguinte, e como termino quase sempre, eu acho que a prova que no Conselho de Louros e também no país que o PSD é a verdadeira alternativa é só uma. É que nós ouvimos falar aqui sobre muitas coisas, mas propostas concretas relativamente à problemática dos lares, como diria outra pessoa, bola. E, portanto, eu vou fazer isso. O PSD defende, efetivamente, que, em primeiro lugar, se avalie a verdadeira dimensão do problema dos lares, depois que se crie um regime excepcional de regularização, depois que se suspenda o regime de clandestinidade nos lares ilegais e que se permita aos serviços de saúde e da segurança social o acompanhamento dos utentes. Depois entendo também o PSD que devem ser criadas equipas, lá está, dedicadas em cada centro distrital de segurança social para acompanhar e facilitar estes processos legislativos ou de legalização legislativa, e depois que não se esqueça a necessidade de flexibilizar e adaptar algumas das regras existentes. E por isso é que o PSD, nesse seu projeto de resolução, recomendou ao Governo, em primeiro lugar, que o Governo procedesse no prazo de 120 dias ao levantamento e à identificação dos lares em situação ilegal ou irregular, que não é a mesma coisa. Segundo, que definisse e sistematizasse a estratégia e as ações a desenvolver no terreno, na eventualidade de serem precisas respostas de retaguarda. Não é só lá, é de retaguarda. Depois, que se criasse uma equipa técnica e multidisciplinar em cada distrito dedicada ao acompanhamento, adaptação e possível legalização das unidades em situação irregular ou ilegal. 4. Estudasse, identificasse e definisse os critérios que possibilitassem a adoção de um período excepcional para que os proprietários pudessem adequar as instalações e às exigências regulamentares da segurança social para este tipo de infraestruturas. E os últimos dois, analisasse a possibilidade de flexibilizar as normas e limitações atualmente existentes nos lares, de modo a permitir um alargamento da capacidade de acolher idosos, tendo sempre em conta a garantia de qualidade dos serviços prestados e o bem-estar, que são fundamentais. E por último, criar instrumentos financeiros, porque é importante, instrumentos financeiros de apoio às alterações que viessem a ser necessárias por via de uma reconversão ou legalização. Isto são ideias concretas, perfeitamente definidas para como resolver o problema dos lares. Covid, sem Covid, problema dos lares. Porque, volto a dizer, vão continuar a existir lares depois do Covid. E o que o PSD não quer é que aconteça uma coisa que acontece muito em Portugal, há um problema, toda a gente se lembra dele. E depois o problema é varrido, e depois quando esse problema não acontece, as coisas são varridas para debaixo. Vamos terminar. É assim, para debaixo do tapete. E portanto, eu acho que só com estas ideias é claro quem é que é verdadeiramente a alternativa. Mas deixem-me terminar, e mesmo terminar, com uma exigência que eu acho que é essencial e que o PSD tem exigido muito, que é exigir uma maior aposta na rede de cuidados continuados. Porque muitos dos idosos, com uma verdadeira rede de cuidados continuados, e a Paula falava um pouco disso há bocado numa perspectiva diferente, assim deixavam de estar em lares, porque muitas vezes o que acontece é que tentam mandar idosos para lares quase como se eles fossem para um hospital. E os lares não são hospitais e os hospitais não são lares. E deixemos isto muito, muito claro. E pronto, e assim termino. Obrigado a todos, obrigado António.